escravos não seriam mais escravos no Brasil. Mais tarde raiou a liberdade daqueles que completassem 60 anos de idade. O sublime pergaminho, libertação geral. A princesa chorou ao receber a rosa de ouro papal. Uma chuva de prata nos salões. E o negro jornalista de joelho beijou as suas mãos. Na varanda o sol ecoou. Meu Deus, está extinta a escravidão. Mais uma voz na varanda do sol ecoou. Meu Deus, está extinta a escravidão. É isso aí. O navio negreiro transportava os negros africanos para o ricão brasileiro, iludidos com quinquilharias. O negro não sabia ser apenas sedução para serem armazenados e vendidos como escravos na mais cruel traição. Exatamente 11 horas na cidade mais bonita do Brasil, quiçá do mundo, porque nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Enio Manso chegando. É um prazer ter eu, você e eu, e o dia 13 de maio, que lá em 1888 tinha muita história. Portanto, nada mais justo do que começar o dia de hoje ouvindo o meu tio Mestre Marçal cantando Sublime Pergaminho, um dos maiores sambas da história da nossa passarela, e consequentemente retratando um momento único que aconteceu para todos nós brasileiros, a abolição dos escravos em 13 de maio de 1888. E já a nossa história começa a ser contada. Você gostou? Pois é. Nós acabamos de ouvir aqui exatamente, sabe o quê? O samba enredo da escola de samba Em Cima da Hora, que de forma muito carinhosa soube transcrever esse momento único que foi a escravidão. Gente, olha, hoje tem tanta história para contar que você não possa nem deixar de marcar. E quando der um tempinho, vai lá, aperte o dedinho, porque eu falei ponto que a história da escravidão já vai começar. Algumas pessoas já ligaram para mim dizendo que esse horário, como sempre, Célia, é quase impossível a gente assistir, mas a gente vai tentar. Não há problema, o importante é apertar o botãozinho, seja o dia, a hora que for, e todos os ensinamentos, se eu assim posso dizer, registrar. Quero também, nesse momento, agradecer a Nilce, que ontem assistiu a nossa live, falando sobre o bairro de São Cristóvão, do nosso imperador, enfim, de tudo aquilo que realmente tem relevância para que a gente conheça não só o bairro de São Cristóvão, mas também toda a nossa estrutura, vamos dizer, de local. Porque como é que eu posso estar num espaço físico em que dele eu não saiba e que dele eu não conheça, né? Então, foi muito bom, foi proveitoso, e a Nilce realmente me agraciou com um discurso que realmente me deixou bem sensibilizada quando ela disse que valeu a pena ter assistido pela primeira vez uma conversa sobre um dos bairros aristocráticos, assim podemos dizer, da nossa cidade do Rio de Janeiro. Então, lá estamos nós aqui, mais um dia, mais uma quinta-feira, que seria o dia que falaríamos de samba, mas por uma causa muito nobre, nós temos que lembrar, sim, do dia 13 de maio, porque ele não poderá ficar esquecido, que faz parte das nossas vidas. Gina Rosa Vermelha, que prazer ter você aqui, e já mais tarde nós teremos
DC Miriti, Dom Chico, com RP, com Gina, enfim, com essa gente boa, com Maxi, com Grilo, enfim, tantas criaturas renomadas do samba, né, do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, assistindo e dando aquela olhadela lá na DC Miriti com Dom Chico. Sabe quem é Dom Chico? O homem que o imperador denominou de figura impoluta da nossa comunicação. Portanto, meu carinho, meu respeito a DC Miriti e ao nosso querido, né, figura que faz parte do nosso carnaval, o nosso Dom Chico. E chegando de mansinho, Alessandro Monjinho, dizer que estaremos sempre juntos e misturados na nossa trajetória, na nossa labuta. E aproveitando, Alessandro, dizendo que gostei muito quando você homenageia todos os vovôs e todas as vovós através da vovó Angelina com 93 anos. Que coisa boa ter pessoas que sabem, que puderam viver e nos ensinar, nos educar e podermos dizer que hoje, vovó Angelina com 93 anos, soube dar aquele recado. E ó, o Alessandro é todo razão e toda emoção quando falou da vovó Angelina. Portanto, simbolizando as Damianas, as Durvalinas, as Eufrausinas, meu Deus, e até mesmo as Célias, né? E tantas outras vovós que aí estão, merecidamente, 13 de maio também é o nosso dia. Bom, vamos que vamos, porque faz parte da nossa vida. E a Alessandra acaba de dizer que a outra vovó vai fazer 95 anos. Data muitíssimo importante e quando ela chegar aos 100 nós vamos estar comemorando, porque afinal de contas, um século é um tempo que nós temos que respeitar. Vamos conversar, vamos falar então agora sobre 13 de maio de 1888. E eu vou citar um nome aqui que eu não sei se você conhece, se você já ouviu falar. Preparados? Então vamos a nossa festa começar. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Sabe quem é ela? Princesa Isabel. E agora, vamos começar a nossa história? Saudades aí de não ter encontrado Mônica Patrícia de Oliveira, Aline, aonde vocês estão? Nils também. Pensei que ia encontrar o pessoal aqui para falar da escravidão, mas ainda não chegaram não, mas com certeza mais tarde estarão espetando seus dedinhos. E vendo o que a Célia comentou sobre 13 de maio de 1888. Quantos anos se passaram, né? Lá se vão 133 anos, se não me falha a memória. Mas vamos conversar? Pois bem. A abolição da escravatura foi o acontecimento histórico mais importante que eu vejo assim do Brasil. Após a proclamação da independência, em 1822, no dia 13 de maio de 1888, após 6 dias de votação e debates no Congresso, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Portanto, não foi algo feito em um momento, e sim algo pensado, estudado, colocado em votação dentro do nosso Congresso. E a partir do momento em que tanto debateram, passados exatamente 6 dias ou 7 dias, a nossa princesa Isabel assinou a Lei Áurea e assim decretava a libertação dos escravos no país. Desde a infância, os brasileiros aprendem que 13 de maio é um dia de celebração por conta da abolição da escravatura no nosso país. Entendam vocês que o nosso país foi a última nação a libertar as pessoas escravizadas.
Isso significa que o nosso atraso, ele sempre foi considerado para os portões, para as pessoas que estão além dos nossos portões, algo ultrapassado. Portanto, prestem bem atenção. O Brasil foi o último país a perceber e aceitar que liberdade é algo sublime e importante para que uma nação possa ser livre e, com essa liberdade, poder decidir o seu próprio destino. Bom, na data da assinatura da Lei Áurea, a princesa Isabel governava em nome do seu pai, que encontrava-se em viagem na Europa, e que ele só veio receber essa notícia há mais de uma semana após o ocorrido. E no momento ele estava exatamente na cidade de Milão. Antes de ser uma benevolência da herdeira ao trono, a abolição da escravidão parece ter sido premeditada já pela cúpula do Império, já que o Brasil vinha sendo pressionado pelos movimentos de abolição de todo o mundo. Imaginem vocês, desde sempre nós somos notícias nos jornais, nos tabloides, nas esquinas, nos grandes cafés, na realeza, na nobreza e na senzala. Discutir um momento que é, sem sombra de dúvida, importantíssimo para nós, para o mundo. Aqueles que o nosso país administravam ainda tinham dúvidas de que se deveria ou não abolir os escravos. Então, nesse momento, Dom Pedro encontrava-se debilitado e Isabel precisava apelar para que pudesse se tornar popular e conseguir o terceiro reinado. Vejam bem, hein? Como a política é algo que cobiçado e que o indivíduo faz qualquer coisa para deter o poder. Apesar da abolição render assim festejos por vários dias seguidos, o tiro dizem que saiu pela culatra, já que os proprietários de escravos que o governo não ressarciu, olha só, já para abolir os escravos, se falava em ressarcimento dos donos desses escravos, os donos, ora. E aí, já que eles não receberam nada, perderam sua mão de obra escrava e não barata, eu não posso dizer barato, porque barato é quando alguém tem algo num preço menor e eles não pagavam nada, então a nossa mão de obra não era barato, era uma mão de obra obrigatória, onde ele usava e abusava e, consequentemente, não tinha que colocar o seu ouro nem a sua prata para pagar. Então, se eles perderam os escravos e não teriam ninguém mais para trabalhar no seu cultivo, na sua lavoura, né? Tirar o seu café, tirar o seu... Enfim, tudo aquilo que a sua fazenda produzia, eles ficaram contra o Império e apoiaram a proclamação da República logo no ano seguinte. Então, em 1889, né, fora proclamada a nossa República. Interessante que tornou-se um mito dizer que os escravos não participaram efetivamente do processo da abolição da escravatura. A verdade é que os negros não participaram desse processo como ator de forma passiva, né? Isso não aconteceu, mas os escravos, com o ato das suas fugas, selam um momento dizendo de forma velada que a liberdade era, sim, importante para eles. Nesta época, existe relato de vários processos que era protagonizado, olha eu errando, hein? Protagonizado pelos escravos. O tratamento que os senhores davam aos escravos, os maus tratos, foram parar na justiça. Vários senhores
também nesse momento foram assassinados. Talvez aqueles que não tratavam bem os seus escravos, então, já que tiveram uma chance, aproveitando todo aquele momento, toda aquela euforia, deram por fim a vida de alguns senhores. Certamente aqueles senhores que maltratavam as pessoas que faziam parte do cotidiano das suas fazendas, mas que o seu habitat era mesmo a senzala. Então, certo é que dizer, um bando de escravos fugiram para os quilombos, ou até mesmo chegaram a se suicidar. Portanto, a abolição, ela trouxe morte em função de suicídio, ela trouxe briga, ela trouxe fuga, ela trouxe inquietação para aqueles que não sabiam exatamente o que poderia vir a acontecer no momento em que estavam se pleiteando a libertação dos escravos. A abolição da escravatura foi decisiva para também levar-nos a ter a proclamação da República. Imaginem vocês, um fato histórico atrelou-se a outro. E quando a princesa Isabel, entendendo, pensando que ao libertar os escravos, ela teria uma boa classe a seu favor para que ela subisse ao trono num terceiro reinado, lamentavelmente o que aconteceu foi que ela teve as costas viradas para aqueles que acreditavam que o poder era, acima de tudo, algo maior. Então, a princesa Isabel perde o poder e eles começam a criarem um movimento em prol de quê? Em prol de fazer com que a princesa Isabel saísse e criasse, então, a proclamação da República. Nesse momento, está entrando a nossa querida Nilce Mendes Costa, né? Que, de forma muito carinhosa, demonstrou gostar do nosso conteúdo ontem mencionado e fez, assim, vamos dizer, uma forma muito carinhosa de dizer que valeu a pena estar conosco ontem falando de São Cristóvão. É claro que aos 69 anos, né, assim posso dizer, porque já estamos caminhando para ele daqui a alguns meses, envaidece-me e me deixa confortável na certeza de que o meu programa Falei Ponto, ele não é meu, ele é nosso. Ele está aqui para servir a uma sociedade, para aclarar um pouco mais a mente das pessoas, porque vocês sabem, né? Às vezes nós estamos na escola e a escola, por ter que cumprir um conteúdo programático, não tem tempo para colocar em voga tantos fatos importantes do nosso cotidiano, da nossa cidade, do nosso país. E aqui eu faço, despretensiosamente. Jamais estarei aqui falando, enfatizando esse ou aquele político, levantando essa ou aquela bandeira. Porque o que eu quero mesmo é, nesse momento pandêmico, termos uma hora para aclarar a nossa mente. Então, olha, minha amiga Nilce, um prazer em poder ter clicado e pedido a você que viesse fazer parte do meu grupo de amigos no Face. Então, desde já, sou-lhe muito grata e, através de você, eu pude também receber algumas mensagens, inclusive de um funcionário, Rodrigo, que disse que não é puxa-saquismo, mas que é difícil alguém se preocupar em dividir o conhecimento. Quando dividimos o nosso conhecimento, nos sentimos honrados, sim, porque cumprimos com o nosso papel. Então, Nilce, muito obrigado. Josiane, chegando, estamos falando da escravidão do Brasil. Vamos continuar nossa prosa? Bom, então vamos lá. Nunca podemos deixar de enfatizar que uma das questões centrais
para a monarquia brasileira era a escravidão. Sérgio Correia, meu respeito, meu carinho, grande diretor, figura impoluta do Império da Tijuca. Grande abraço ao presidente T, porque a formiga, presidente T, é você. Muitíssimo obrigado, Sérgio. Obrigado mesmo. Então, acontece que essas questões que sabemos muito bem que a monarquia se inquietava, né? Criou, sem sombra de dúvida, um agente de dificuldade. E nesse aspecto, a política empresarial conseguiu desagradar todos os envolvidos. Bom, e assim nós tivemos pontuações com esses desagrados. Por quê? Em primeiro lugar, desagradava aos escravizados e os defensores do processo da abolição, pela forma violenta e gradual em que ocorreu o processo da abolição. Como eu já disse para vocês, o processo da abolição ele acontece de que forma? Com luta, ele acontece com castigo, ele acontece com suicídio de negro, ele acontece com matança dos senhores, aqueles senhores que maltratavam os escravos. Então, às vezes, eles, vamos dizer assim, no momento de possibilidade, acabavam com a vida desses senhores e, consequentemente, ou se suicidavam ou iriam ser mortos de qualquer maneira. A escravidão foi um movimento em que toda a comunidade, seja ela de onde for, da senzala, da casa grande, seja de onde for, criou uma inquietação. Em segundo lugar, os donos dos escravos estavam sempre, vamos dizer assim, desagradados, né? Porque no momento em que houvesse essa abolição, ele teria, com líquido e certo, perdido as pessoas que para ele trabalhava em troca de um espaço físico denominado de senzala, a comida que, em via de regra, nem era a comida que sobrava da casa grande, e sim a comida que aquele mais idoso, aquela mais idosa produzia dentro da senzala, e que muitas das vezes não passava do nosso fubá, do nosso arroz e do nosso feijão. Bom, e assim sendo, essa libertação dos escravos para os senhores, assim eles queriam que, ao serem libertados, que a coroa os ressarcisse daquele valor como forma de indenização por conta de perderem uma mão de obra que não lhe custava nada. Ou seja, já que vocês querem libertar os escravos, então vocês me paguem por conta de eu ficar sem essa mão de obra. Ora, uma estrutura, uma situação tão inócua, tão cruel, tão desumana como foi os grandes senhores com relação a um movimento, né, que, por incrível que pareça, para muitos que não sabem, a escravidão no Brasil foi o último momento no mundo em que foi dado o direito de liberdade aos negros. Imaginem vocês, o negro em todo o mundo já estava liberto e no nosso país ainda engatinhava a liberdade para o negro. Desde sempre parece que o Brasil primou por ser o país que gosta de vender jornal e está sempre na primeira página dos tabloides do mundo. Que coisa absurda. Danilo Guerra Couto, eu estarei falando semana que vem, na terça-feira, sobre os Pampas, sobre o Rio Grande do Sul. Conto com você, hein? Grande abraço pro seu irmão e prazer imensurável em ter você aqui comigo. Hoje está conseguindo assistir, já sei. Deixou de ir ao trabalho, mas muito obrigado. É sempre um prazer ter você. Bom, e em terceiro lugar, gente, a morosidade do processo chegava também a desagradar
o exército. Até o exército era contra a libertação desses escravos. Luiz Paulo, aonde você estava? José Carlos Machini, o homem responsável por eu estar aqui sozinha hoje, nessa loucura toda, Nilson, que é o síndico da Passarela, que eu sei que você conhece muito bem, porque ontem eu vim saber que a Nilson é uma das figuras importantes lá da Escola de Samba do Português, né, do Unidos da Tijuca. Estamos juntos e misturados. Olha, eu tenho gente da Unidos da Tijuca, do Império da Tijuca, José Carlos Machini, Alessandro 01, lá do Arame de Ricardo, olha, Danilo Guerra, que sabe muito mais de carnaval do Rio de Janeiro do que os próprios cariocas. Olha, Danilo Guerra está lá no Rio Grande do Sul. Eu não sei como ele consegue saber tudo do Rio de Janeiro, até na minha frente. O cara é 1000. Mas vamos que vamos. Então, gente, imaginem, até o exército era contra a libertação dos escravos, né? Porque talvez pensaram que poderiam, nessa guerra do Paraguai, enviar os escravos para guerrear e lutar para que os soldados, né, do exército não viessem a participar. Portanto, já estava o exército de olho também nos escravos para poder ficar livre de uma guerra que era a Guerra do Paraguai, que estava explodindo e acontecendo. Ora, então, assim o império ia perdendo toda a sua base política. No momento em que o império abraçou a causa da libertação dos escravos, ele começou a perder a base política e não conseguiu se opor de forma mais forte nos discursos republicanos. A república, ela tem, vamos dizer, ela começa a tomar corpo no momento em que está pleiteando a libertação dos escravos. Olha que coisa absurda. Mito também dizer que a Lei Áurea acabou definitivamente com a escravidão no Brasil. Ó, isso é fato. O que é mito né? Porque até hoje, né, a liberdade, né, ela é proporcional ao poder econômico. Então, escravo, eu hoje posso dizer com toda certeza de que se ontem o negro era considerado o escravo e vivia na senzala, hoje eu posso dizer que a senzala, a porta está aberta, o negro sai, entra nesta sociedade e o branco também, que não tem poder, eu digo poder social, econômico, financeiro, cultural, ele continua também numa condição menor e acaba sofrendo os resquícios dessa escravidão, ele continua escravo. Porque se você não tem o poder, você continua sendo escravizado. Bom, interessante é que em 13 de maio de 1988, foi assinado um decreto que oficialmente proibia a existência da pobre, né, e podre instituição, que era aqueles senhores do engenho que entendiam que escravo, escravo, escravo. Bom, e importante, sem sombra de dúvida, que é muito bom chegarmos a saber que a abolição da escravidão não significava qualquer melhora na vida dos ex-escravos. E isso a gente vai comentar na medida do possível para a gente ter um consenso com relação a isso. O processo da abolição não foi seguido de um processo de inserção do negro da sociedade republicana, que por desigualdade de condições não conseguiram acessar nem ascender em posições sociais, permanecendo marginalizado. E isso eu tenho certeza que eu vou conseguir falar hoje. Além disso, hoje existe o que chamam de, juridicamente, situações analógicas à escravidão. Chique, né, a frase? Situações
analógicas à escravidão. Bom, principalmente em regiões vamos dizer assim, dentro de uma não só democracia, mas também por um espaço físico. Quanto mais isolado no interior do Brasil, mais difícil foi entender a possibilidade do negro, embora já não escravizado, viesse a fazer parte de uma sociedade, de uma elite. Bom, a permanência das relações do trabalho em que o indivíduo não tinha também acesso foi algo que nós temos que dar uma pausa e fazer uma análise severa. Tivemos a escravidão, tivemos a libertação desses escravos, mas a pergunta que não quer calar: se programou o que iria se fazer com esses escravos ou com esses ex-escravos no momento em que a porta da senzala foi aberta e ele livre para fazer o que quisesse? Quem faz o quê sem teto, sem dinheiro, sem cultura, sem ofício, sem nada? Imaginem vocês. É como se a mãe tivesse acabado de ter seu filho, né? Abrisse a porta da rua e o colocasse no meio desta rua de uma Avenida Brasil. Cruel, né? O que estaria acontecendo? Essa criança em segundos estaria esmagada, não existiria nada. E aí você vai dizer: Célia, que crueldade. Não, essa crueldade é para, vamos dizer, esse resquício, né? Essa forma de, esse sentido figurado é para mostrar a vocês, para vocês sentirem o que foi, com toda certeza, a senzala abrir, esse negro sair e ficar exatamente como esse corpo estendido na Avenida Brasil, que em um segundo deixou de existir por tantos carros passando a 1000 por hora. Pois é, nesse momento, o negro começa a ter a sua segunda escravidão. A primeira escravidão dentro da senzala com a porta fechada. E aí, em seguida, quando ele é liberado dessa senzala, ele sai e vai para uma segunda escravidão, que é a escravidão do poder, onde ele, para se sobrepor a este poder, necessariamente, ele teria que ter um plus, ele teria que ter mais. Nem sempre o estudo para este negro é sinônimo de ascensão social, porque a forma com que as coisas são administradas e admitidas a nível de cor tem um significado todo diferenciado nesse contexto. Então, essa abolição, ela não foi arquitetada. Ela foi arquitetada em prol de um trono. Ela foi arquitetada para dar ascensão à princesa Isabel na qualidade de mandatária, que não conseguiu fazê-lo, né? A proclamação da República foi o ponto alto para dizer o seguinte: queremos a República, extingue-se essa monarquia e não tem rei, não tem rainha, tem cidadão de bem que vai administrar esse Brasil tão grande, onde as coisas acontecem, onde os momentos passam a ser únicos e, sem sombra de dúvida, ainda perdura o rei, a rainha, o senhor do engenho, o capataz e o capitão do mato. Não tenha dúvida disso. Então, vamos caminhando, porque tem muita coisa ainda para contar em tão poucos minutos. Olha, então, o período colonial, né, imperial, deixou-nos uma libertação, mas uma libertação velada. Bom, então, a princesa não se aproveitou da ausência do seu pai, não, para abolir os escravos. Isto é um exagero histórico quando as pessoas dizem que ela agiu de forma camuflada
com relação à postura de abolir o escravo. Não. A escravidão já era um inevitável caminho sem volta, devido principalmente às pressões internacionais do próprio movimento que os absolutistas aqui no Brasil faziam. E, se não fosse a princesa Isabel, certamente o imperador Dom Pedro II ou até a elite econômico-político que assumiu a República Brasileira em 1889 teria, por força, por obrigação, para ficar bem com a relação do exterior, teria sim que abolir esse escravo. Ele teria que dar fim à escravidão ao Brasil, porque, como já foi falado aqui, e todos nós sabemos, essa abolição deste escravo aqui no nosso país foi a última a acontecer em mundo. Ou seja, o mundo em todo com os holofotes voltados, como sempre, até hoje, para nós, para a nossa política, para o nosso comportamento. Imaginem vocês, o mundo inteiro clamando por liberte, liberte, liberte. E nós aqui ainda insistindo por uma condição que Deus sabe como, né, para manter esse escravo aqui preso. Bom, o nosso professor Jorge Eduardo, que acabou de chegar, que é um dos membros da academia, segundo ele, e é fato, Machado de Assis aborda essa problemática do ex-escravo que não tinha para onde ir em uma crônica da série Bons Dias, no dia 19/5/1988. Então, se você quiser aprimorar o seu conhecimento, só mexa o seu dedinho aí e veja o que diz o professor Jorge Eduardo. Portanto, vamos aclarar nossa mente, vamos saber como é que esse momento histórico e único, se assim posso dizer, aconteceu e por que aconteceu. O nosso querido Machini, ele diz: parabéns, salve todos os preto velhos, salve eu, salve você, salve todos nós. Porque, na realidade, quando eu ouço algum brasileiro dizer eu sou branco, a sua epiderme é clara, você é branco, mas saiba, dificilmente ou quase nunca ou nunca o Brasil será uma nação onde você tem 100% o sangue branco, né? Embora os migrantes aqui chegaram, poucas pessoas sabem, mas no momento em que os escravos foram libertos e alguns senhores, por maltratar os seus negros, ficaram sem pessoas para trabalhar no seu pasto, na sua lavoura, aqui chegaram os imigrantes italianos. E os italianos foram para as fazendas para trabalhar ainda com um preço bem baratinho, fazendo o trabalho dos escravos. Só que as pessoas precisavam, e eles não tiveram esse detalhe, que o europeu, né, ele, consequentemente, o clima brasileiro, para ele, seria um agente de dificuldade. Porque ele está acostumado a vir de um país com uma temperatura bem, vamos dizer assim, diferenciada da nossa. E enfrentar uma lavoura, um campo, um sol a pino, é muito difícil para a epiderme muito branca, né? Então, aos poucos também, os imigrantes que aqui chegaram e foram para as fazendas trabalhar, foram saindo desse campo, foram largando essas fazendas e, consequentemente, criando no seu habitat as suas tendinhas, os seus pequenos secos e molhados, e assim fazendo com que nós viéssemos a ter japoneses, chineses, espanhóis, italianos, portugueses, assumindo a parte dos secos e molhados em todo o território nacional. Bom,
E aí nós temos assuntos importantíssimos em cima dessa escravidão. Vamos lá. Os escravos libertados, livres para buscar uma vida melhor. Será mesmo que eles conseguiram em pouco tempo a vida melhor? Ou ainda estamos buscando essa vida que Deus sabe quando vai acontecer de forma melhor? Com toda certeza, eu estou em 2021 e não tenho ainda relato de que 100% essa abolição está sedimentada. Não tem. E por que será que a Inglaterra tinha tanto interesse na abolição dos escravos? Pois bem, a Inglaterra ela foi categórica em quase que obrigar esse momento histórico. Então, se hoje nós estamos libertos, muito também temos ao nosso favor a posição da Inglaterra para com os nossos responsáveis, assim posso dizer. A monarquia, embora ela fosse responsável por essa libertação, ela também teve que se curvar ao mundo e à Inglaterra, porque a Inglaterra chegou a bater o martelo dizendo: ou vocês libertam esses escravos, ou então as relações internacionais ficará em condição de desagrado, por conta de que não se justifica mais ter pessoas trabalhando para outros sem que receba nada ou que apenas receba casa e comida. Bom, a escravidão era um sinônimo de atraso. Foi exatamente esse discurso que a Inglaterra fez para com o Brasil. Enquanto vocês tiverem não respeitando as pessoas, não dando a elas o direito de ir e vir, vocês estão deixando de acompanhar um progresso. Porque a liberdade é que faz o indivíduo mais à vontade para produzir. Então, se vocês começarem a não respeitar esse princípio, né, e mantiverem essas pessoas numa carceragem, assim dizendo, porque a senzala acaba sendo uma carceragem, o que vai acontecer? Vocês não vão dar um passo à frente, porque vai chegar um momento que não terão tantos filhos, né? Os senhores do engenho não terão tantos filhos para gerir os recursos necessários. Algo que eu posso considerar, eu, Célia, né, como professora de Direito, Administração e Economia, dizer que realmente a Inglaterra fez um discurso cabível. Porque se eu não tenho pessoas livres para fazer o que quiser, eu vou ter um momento que a minha economia vai emperrar. Porque eu não posso viver único e exclusivamente do campo. Eu preciso ter essa troca, essa compra, essa venda, né? Eu preciso movimentar uma moeda. E essa moeda só se movimenta quando eu tiver pessoas aptas para poder adquirir alguns produtos. E se eu tiver pessoas presas, onde vão trabalhar no campo, e eu vou dar casa e comida, vai chegar um momento em que eu não terei também condição de dar casa. E a casa eu posso dar, mas a comida não, porque eu não vou ter de onde tirar. Nós temos que pensar em momento das cheias, eu tenho que pensar em pragas, que vocês sabem muito bem que a praga simboliza um momento em que, às vezes, os fazendeiros perdem tudo ou quase tudo. Então, era bem pensado. A Europa, a Inglaterra, eles já pensavam de forma macro. E o Brasil, por incrível que pareça, um país onde tudo que se planta dá, em todos os sentidos, ainda achava que o negro precisava ser escravizado. Sem contar o abuso que a negra sofria por conta de ser aquela mulher
com corpo escultural, já siliconizada pela própria natureza, não é isso? Com as suas partes, né, vamos dizer assim, volumosas. É claro que a cobiça era muito grande com o senhor branco, com o filho do senhor branco. E aí, quando existia uma aproximação maior, que não vem aqui ao caso, e que nascia, né, uma criança oriunda vamos dizer assim, do affair entre o filho do dono do engenho com a escrava, aleluia, porque eu digo assim, aquele mesclado, ele era retirado da senzala, não era considerado o filho legítimo do filho do dono das terras, mas ele já tinha uma outra maneira de ser tratado. Ninguém dizia que era filho, nem que era neto, mas dava-lhe uma ascensão, e essa ascensão, graças a Deus, permitia com que ele até estudasse, que tivesse melhores hábitos. Exemplo está aí, né? Nós temos várias peças, vários filmes, vários livros, Escravizaura, enfim, muitos escritos sobre a escravidão, e que nós sabemos exatamente que o mulatinho, como eu brinco com meus alunos até hoje, eu digo, olha, não venha me escravizar não, porque na época dos escravos, eu servia à mesa, porque eu era mais mulatinha. E aí, essa brincadeira realmente retrata uma fase do nosso Brasil. A mulata, ela servia na casa grande. Mas era mais do que claro e sabido que aquele mulatinho que servia na casa grande era sempre filho e neto dos donos da terra, porque em uma das minhas poesias eu digo que, embora a nossa carne seja uma carne forte, mas ela por muito tempo foi a carne mais barata. E não só eu, como várias pessoas já escreveram por esse tema, e vocês não têm dúvida disso, né? A negra, ela era servil em todas as formas, as mais amplas e restritas. Era um castigo, era um momento de total desespero, saber, como até hoje, que a mulher negra, desde sempre, ela foi sofredora por conta de abusos no momento em que ela acabava sendo preterida, né, como um brinquedo para os filhos dos donos dos engenhos, ou se não, quiçá, para o próprio dono do engenho. Bom, a escravidão foi o resultado, momentinho, das situações dos negros numa postura singular. Então, senhores, vejam vocês, desculpem, porque bateu a porta, sabe como é que é? Você, quando está trabalhando em casa, às vezes as coisas acontecem. Para vocês terem uma ideia, o negro, em momento algum, pensou que teria a possibilidade de ter um dia melhor. Em momento algum, esse escravo pensou que alguém seria iluminado para poder dar a ele direitos de ser liberto. E assim sendo, por que a Lei Áurea não resolveu o problema dos escravos? Vocês já pensaram? Ela não resolveu o problema dos escravos, como eu já falei, por conta de nós não termos tido um auxílio estrutural para poder receber essa pessoa que sai do casulo, podendo assim dizer,
né? E ter uma vida dentro de um parâmetro talvez simples, não vamos nem discutir isso. A gente não está aqui entrando em voga se o negro teria que sair da senzala e já conseguir comprar os seus Rolls Royce, né? E comer caviar. Não está se falando nisso. O que está se falando é que o negro, ao sair desta senzala, ele deveria ter pelo menos uma condição para sobreviver de forma digna. E isso não aconteceu, né? Então, como ficou a situação desses escravos desde 1988? Ora, gente, indiscutivelmente, até hoje não é melhor. Mas, com certeza, no momento em que ele é liberado da senzala, eu digo liberado, olha, veja bem, eu não falei liberto, eu falei no momento que ele é liberado da senzala, ele fica despatriado. Ele fica sem saber para onde ele vai, ele fica sem emprego, ele fica até sem casa. E aí, muitos deles preferem não sair, muitos deles preferem não abandonar esse espaço físico que ele ainda se vê livre, vamos dizer assim, do sol e da chuva. E aí, ele começa a ter o chamado subemprego, né? Então, José Carlos, Fred, que bom ter você. Bom dia, prazer ter você. A Gina já passou por aqui, já deu uma olhadela e foi bom também ter você. Aí está um dos grandes compositores do Brasil, da Vila Isabel, e que é assistente líquido e certo contínuo da DC Meriti com Dom Chico. Ele está sumindo de mim, hein? Tô triste com ele, mas tudo bem, uma boa causa. Então, senhores, vejam vocês, o escravo liberto, ele faz o quê? Ele se submete a ser um ser menor no momento em que ele é liberto. Porque ele tem que ficar, por incrível que pareça, nesse mesmo espaço físico, nessa senzala, né, sem condição de poder parlamentar com o dono do engenho, né, recebendo o que o dono do engenho quisesse a ele dar, para que ele tivesse casa, comida e não ficasse ao relento. Essa é a postura que sobrou para aqueles que foram, no primeiro momento, liberados. Eu continuo dizendo, não libertos, liberados. Porque liberto mesmo é aquele que é dono do seu nariz e que tem um livre-arbítrio para escolher aquilo que melhor lhe convém. Se eu não tenho escolha, eu não estou liberta, eu estou liberada de algumas situações que me obriga, que me faz ter que me reportar a esta ou aquela pessoa. E alguém mandou uma mensagem: Dom Chico, a Célia está falando em você, você não aparece e olha o que está acontecendo. Aí ele diz: oi, está assistindo, estou aqui. Muito bom. Como já falei para vocês no início do programa, Dom Chico é o comunicador que o príncipe Charles escolheu quando aqui esteve no Brasil. Ele não é qualquer um, ele é o Dom Chico da DC Meriti, de segunda a segunda, fazendo a melhor programação para você. Não esqueça, coloque assim no seu dial, se você gosta do Roberto Carlos, de segunda a sexta ele está com as canções mais lindas que o rei escolheu. Portanto, DC Meriti, Dom Chico, de segunda a segunda, fazendo aquela programação. Bom, vamos que vamos. Gente, olha só. Se eu já sei que a libertação do escravo, para mim, não é libertação e liberação, essa liberação, Deus sabe por quanto tempo ela ainda vai perdurar. Não se esqueçam que nós estamos há 133 anos da abolição dos escravos. Façam um balanço e ainda existem pessoas que elencam o número de negros que assumiram o poder. Lembram vocês
quando uma determinada pessoa foi parar lá no Supremo, as manchetes colocaram: porque o negro assumiu, como se fosse um ser menor diante dos demais. É um negro. Eu não tenho essa preocupação. Eu já sempre fui meio que excluída, né, como descancelada, porque eu sou filha de europeu com brasileiro, então vocês já viram que, se eu vou dizer, se eu vou pro lado do branco, o branco não me quer porque eu sou café com leite. Se eu vou pro lado do negro, o negro também não me quer, que já essa crioula se acha branca. Enfim, eu acabei sempre sendo o meio ponto, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então eu fico muito à vontade de falar, porque eu não tenho preocupação, porque eu não estou comprometida com ninguém, né? Porque eu estou num meio, e esse meio aí que eu posso dizer, eu fico muito assim preocupada quando eu ouço as manchetes, ou vejo, leio nas manchetes: o negro assumiu não sei o quê. Qual o problema? Ele não é um negro, ele é um ser humano. Nós temos que parar de achar que o negro é uma coisa singular diante de um país negro. Não. Eu não tenho que chegar e colocar na manchete: o ministro não sei o que das contas é um negro que estudou. Gente, ué, não há o que se discutir. É um ser humano. Mas isso tudo ainda é resquício do liberado e não libertado. Devemos repensar esses valores aí, porque eu acho que ninguém foi liberto. Ele foi liberado e essa liberação custa muito caro. Para isso, às vezes, você vê as pessoas negras, elas querem comprar um melhor carro, elas querem construir suas melhores casas. Por quê? Porque elas precisam, de forma intrínseca, mostrar, é verdade, mostrar uma plateia, eu digo plateia, né, que só pode ser plateia, mostrar uma plateia a ascensão. Então, ele acaba sendo mais. Ele quer ser mais de qualquer maneira, não que ele seja uma pessoa rancorosa, mas é que ele vem de um processo politicamente incorreto, que é a liberação e não a libertação. E o professor Jorge diz: concordo contigo, falar em escritor negro, médico negro, como se fosse um ser inferior. Todos somos iguais. É isso aí, professor. Você é branco, você sabe perfeitamente bem que você, como branco, você passa em qualquer catraca, ninguém vai te olhar. Mas se um negro passar, dependendo do lugar em que ele esteja entrando, quem é ele? Quando ele tem um DR na frente, esse DR de doutor, aí tudo pode, né? Se ele é jogador de futebol, ele é um cara. Se ele é médico, ele é médico. Como tem histórias e relatos de brancos que não quiseram ser assistidos por médicos negros, por enfermeiras negras. Eu vi isso, eu vivi isso. Eu sou filha de uma enfermeira negra e muitas das vezes ouvia que paciente não queria ser atendido por negro ou por negra. Já ouvi uma pessoa que hoje não está entre nós por ter falecido dizer para mim que na sua residência ela só admitia empregada negra, branca aliás, porque ela sempre foi negra e sempre mandaram ela entrar pela porta dos fundos. Então toda empregada dela era branca, porque ela era negra, então ele fazia questão de ter só empregada branca. E aí ela chamava: minha branquinha, vem cá. Isso é o quê? Isso é vamos dizer assim, uma situação que ficou intrínseca e que ela não conseguiu se ver livre. Entra a minha questão: não existe liberdade, existe liberado. Não tem liberdade. O negro, ele é o primeiro a ser preso, ele é o primeiro a ser revistado. E numa passagem, de uma forma muito en passant, eu lecionava numa universidade em Bom Sucesso, e um dia eu perdi o horário, estava sem automóvel. Naquela época não tinha negócio de Uber, não tinha nada disso. E estava num lugar distante. O que passou na minha frente foi um ônibus que me deixava na porta dessa faculdade. Aí o que eu fiz? Imediatamente eu peguei esse ônibus e lá fui eu. Foi a pior viagem.
Cheguei atrasada na faculdade de qualquer maneira. O ônibus parou. Era um ônibus que ia para o Fundão. Ao meu lado tinha um aluno de educação física negro e eu, com uma pasta. Mulher não pode ser revistada por homem, não é? Pois é. O PM mandou que o rapaz ficasse quase nu no ônibus, todo mundo olhando. Ele era aluno de educação física de uma UERJ, de uma universidade federal. E em seguida, qual foi a próxima pessoa que eles mandaram abrir a pasta? A professora Célia. E eu olhei ao nosso entorno, só tinha pessoas de epiderme clara, mas infelizmente naquele afã do meu desespero, daquela vontade de dizer para ele, me prende, porque eu vou arrebentar com o quarteirão, eu virei a bolsa toda. E quando eu virei a bolsa toda, numa situação única, porque não acontecia, infelizmente a minha carteira da OAB caiu e ele olhou e falou, doutora? Eu digo, não, eu não sou doutora. Sou doutora porque eu fiz doutorado, eu sou doutora sim. Agora tem um detalhe, eu sou cidadã. Eu poderia agora pedir sim um reforço, exigir de você para irmos à delegacia, porque você só revistou os 2 negros que estavam nesse ônibus. Eu e esse rapaz. E essas pessoas. Então, para o ônibus, revista todo mundo. Aí o motorista falou, mas vai atrasar a minha viagem. Eu digo, pois é, porque a minha viagem já atrasou. Então, sou revista. Depois que sou revistar todos, nós seguimos viagem. Imaginem vocês. Quando ele acabou de revistar, eu tive que saltar, pegar um táxi, porque senão ia ser linchada. Imaginem vocês, essa é a situação do nosso país, essa é a situação. Portanto, se vocês disserem, Célia, nós fomos libertos. Não, me desculpa, nós fomos liberados, porque liberdade ainda teremos muitos anos, talvez nem os meus bisnetos terão coragem e serão capazes de vir à frente de uma telinha e dizer, somos libertos hoje. Porque essa liberdade, ela é uma liberdade não só de um papel, mas também de consciência. E essa consciência, nós aqui no Brasil ainda não a temos. Portanto, negro não é liberto, negro é liberado. A liberdade ainda está por vir. Bom, então, é bom que saibamos, porque 12 horas e 1 minuto, que a princesa Isabel casou com o Conde D. E é mentira quando dizem que ela só libertou os escravos porque ela era apaixonada pelo seu marido francês e que ele era a favor da libertação dos escravos. Isso não é verdade. Consequentemente, o Conde D teve que se alistar para a Guerra do Paraguai e lá ele também brincou com a libertação dos escravos, porque libertou tudo quanto era negro que ele via na base de escravidão, botava para fora. Enfim, ele desbravou tudo aquilo que se pôde imaginar daqui ao Paraguai com as pessoas que ainda estavam em condições de serem escravos. Princesa Isabel teve 4 filhos, assinou a lei do ventre livre, a Lei Áurea, foi expulsa do Brasil com a República em 1889 e partiu para a França, já que era o domicílio do seu marido, lá ficou e em 1921 ela veio a falecer com 75 anos lá na França. Bom, depois da proclamação, a família real, é lógico, foi expulsa e deu-se fim à monarquia. Bom, Princesa Isabel, ela teve como causa-morte a pneumonia, a mesma pneumonia que também chegou a Dom Pedro. Portanto, ela acabou tendo, assim, a mesma doença que o pai, né? Ela teve esses filhos, né, que foram uma união de uma brasileira nascida em São Cristóvão, né, que passeou pelo Paço Imperial. Isabel era brasileiríssima e casada com esse francês, né? Portanto, deveria ser crianças lindíssimas. Princesa Isabel é fruto do casamento de Dom Pedro com Teresa Cristina
E é bom que saibamos que antes da libertação dos escravos, nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, né? O que foi a Lei Eusébio de Queiroz? Foi uma lei que fazia com que não tivéssemos mais a permissão de navios com escravos, né? Então, essa lei foi uma lei de repressão do tráfico dos africanos. Depois vem a lei do ventre livre, ou seja, mais tarde houve a liberdade, né? E essa liberdade, ela permitiu que os filhos dos escravos não seriam mais escravos no Brasil. Então, se os filhos dos escravos não seriam mais escravos no Brasil, foi por conta da lei do ventre livre. E a lei da sexagenária. Aquele que fazia 60 anos antes de 1888 deixou de ser escravo por conta da sua idade. Senhores, o fim da escravidão foi também o fim da monarquia, né? E interessante que todas essas leis, exceto a Lei Áurea, elas aconteceram no mês de setembro. Interessante, né? Uma no ano de 1850, outra de 1871 e chegamos aí a 1885 e finalmente com a Lei Áurea em 1888. Quem apresentou a lei, vamos dizer, do ventre livre foi exatamente o Visconde do Rio Branco. E já a lei que diz sobre o sexagenário, ela tem como autoria Souza Dantas, que foi uma escalinha, né? Vem Souza Dantas, depois acaba partindo para José Antônio Saraiva, enfim, essa lei do sexagenário, ela teve vários e vários nomes. Jorge Eduardo, professor Jorge Eduardo, da academia, diz para mim o seguinte: Lima Barreto, escritor mulato, nasceu no dia 13 de maio de 1881, olha que coisa bonita, e escreveu uma colônia chamada Maio, que fala sobre o seu aniversário de 8 anos, quando vai assistir a Princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Olha, imagine vocês que coisa lindíssima. Lima Barreto nasce em 13 de maio de 1881 e 7 anos depois, Princesa Isabel, nesse mesmo dia, liberta os escravos. Olha, qualquer coincidência, não se tem o que contestar. Renata, boa tarde. Então, aos 7 anos, nada mais justo e bonito do que um mulato comemorar seu aniversário no momento em que a Princesa Isabel liberta os escravos. Gente, então eu fiz uma pequena estrofe, 2 estrofes, dizendo o seguinte: as correntes ainda hoje lembram as senzalas, negros e negras com os pés no chão, as mãos, as marcas dos calos, e no coração, tristeza, sofrimento e muita tensão. Com o tempo, eu pensei que podia acreditar que a escravidão não voltaria, mas antes e hoje, diante da vida, tenho convicção de que não houve liberdade, e sim liberdade que tornou-se uma condição para que possamos caminhar em busca de melhores dias. Gente, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo prazer de poder dividir com vocês essa 1 hora que para mim representa, eu acho que muito tudo, por tudo aquilo que nós estamos passando com essa pandemia, com esse momento triste do cenário político brasileiro, dessas ações que estão nos levando a cada momento a um desespero, porque no fundo, nós não sabemos qual é o nosso lugar nessa fila, ou seja, não sabemos o momento que vamos partir. O certo é que muitos irmãos, muitas irmãs, muitos chefes de família, muitas pessoas estão partindo por uma ignorância, por uma incapacidade a qual não me cabe aqui discutir. Porque fazer política no Brasil é como procurar agulha em palheiro.
e dificilmente iremos achar. Portanto, obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela consideração que vocês nutrem sempre por mim, de segunda a sexta aqui, das 11 às 12 horas. E dizer para vocês que o Brasil, ao negro, ele liberou e não libertou. E essa liberdade só irá acontecer quando um dia um negro assumir um posto de destaque no cenário brasileiro e as manchetes não coloquem João das Couve, um negro que assumiu o lugar X. Isso não existe. A discriminação já começa por aí. Qualquer movimento, qualquer ação que vá de contra o princípio de que todos somos iguais perante a lei, certamente irá perdurar por muito e muitos anos. Infelizmente, a libertação dos escravos chegou em um momento em que esse escravo não tinha o que fazer. Então, ele foi, é e ainda será por muitos anos um ser menor. Fica a dica. Estude e mostre que você não precisa ser o melhor aos olhos dos outros, e sim melhor para si. Fiquem com Deus e amanhã eu estarei com as minhas magistérias falando sobre a LDB. Semana que vem eu estou aqui de segunda a sexta conversando com vocês de 11 ao meio-dia e contando os causos que a vida, que a história, que os bairros e as regiões assim permitem. Que Deus nos proteja. Não se esqueçam, água, sabão e gel e máscara, porque nós precisamos nos ver livre dessa pandemia. Nilza, muito obrigado pelo seu carinho mais uma vez e dizer que você me encheu o meu ego. Eu me senti ontem igualzinho aquelas bolas de gás. Maravilhada. Mas brincadeiras à parte e dizer, seja muito bem-vinda a esse mundo tão pequeno que é o da professora Célia. Estaremos sempre juntos e misturados e pedindo a Deus que nos proteja e que o 13 de maio seja mais um motivo para a gente repensar que todos são iguais diante da lei. Fiquem com Deus. Água, sabão e gel e recomende à sua vizinha que uma espetadinha não dói e que através dessa espetadinha nós vamos nos ver livre desse vírus. Conto com você nessa campanha porque tudo depende de nós. Vamos acreditar na ciência porque a ciência, certamente, com os auspícios, com a ajuda de Deus, nos fará nos ver livre dessa pandemia. Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. E recomendem esse vídeo aí aos seus amigos, compartilhe, porque de segunda a sexta nós estamos aqui conversando, batendo o nosso papo, aquela prosa, sobre tudo que é importante para a nossa existência. Até lá. José Carlos Fred, obrigado. Nilza, obrigado. Danilo Guerra, prazer em ter você e um beijo no Marcos Guerra. Professor Jorge Eduardo, que prazer imenso. Professora Renata, foi bom ter você aqui. Olha, gente, quantas figuras importantes. Silvana Salles, meu Deus do céu, obrigado. Dom Chico, de Semiriti, de segunda a segunda você tem a melhor música e de segunda a sexta, tudo sobre o rei Roberto Carlos. Enio Manso, meu filho, José Carlos Caetano, o síndico da passarela, gente do céu. Luiz Paulo, fica com Deus e bom trabalho. Sérgio Correia, que carinho ter você aqui. Josiane, minha eterna aluna e professora, colega de trabalho, que bom, um beijo nessa criança. Alessandro Mongin, aquele que não me deixa nem um dia sequer, dá sempre umas piadinhas e volta para sua bodeguita. Fica com Deus e um beijo para nossa vovó aí, com 90 e poucos anos, meu Deus. Gina Rosa Vermelha, grande abraço, porque Dom Chico tá na área. Meu filho Enio Manso, com você e para você é a minha única verdade. Gente, até amanhã. Beijos e muito obrigado pela paciência e pela sua audiência. Fui!